Em pleno jogo pela Eurocopa, no último dia 12, o jogador dinamarquês de 29 anos, Christian Eriksen, sofre uma morte súbita abortada. Vamos saber o que é isso agora no programa Check-up? Vem aí o Consultando Seu Médico. Bem, já estou aqui ao lado do Dr. Lucas Moura, arritmologista aqui do CityCor, e vamos conversar sobre essa cena que chocou o mundo, né, doutor? Até vocês também, eu creio que quando assistem uma cena dessa, como que aconteceu com o jogador dinamarquês, o Christian Eriksen, de 29 anos, que teve uma morte súbita abortada em pleno jogo, é chocante. É bem chocante, né? Normalmente a gente vê essa cena intra-hospitalar, mas quando a gente vê ao vivo do lado de fora, até pra gente que está acostumado, é bem impactante, e foi exatamente isso, né? No começo, muita gente achou que foi uma convulsão, talvez até os próprios jogadores e médicos, mas ficou bem claro que ele teve um mal súbito, caiu, muito provavelmente ele teve uma parada cardíaca por uma arritmia ventricular, que a gente chama uma arritmia maligna, e a gente chama realmente de morte súbita, que quando ela é recuperada, quando ela é bem atendida, a gente consegue reverter. Se ele não tivesse sido atendido em tempo e tomado todas as medidas, provavelmente ele teria falecido em campo. E a gente pode dizer, por exemplo, como as pessoas falam, que ele morreu por alguns minutos? O termo é até morte súbita, né? O termo morreu acho que é muito forte, mas o coração dele não bateu adequadamente, né? Provavelmente ali, quando ele estava desacordado, com os olhos abertos, ou quando ele caiu, o coração estava numa arritmia tão rápida, que ele não bombeava sangue nenhum. Quando o sangue para de ir para o cérebro, realmente pode acontecer exatamente o que aconteceu com ele. Um desmaio súbito, até alguns movimentos que simulam convulsão, mas ele estava praticamente morto ali, e o atendimento rápido foi o que permitiu salvar ele, com certeza. Tem até um momento ali que ele mexe a perna e que reage, né, doutor? Isso. Aquele momento foi muito importante, porque a partir do momento que os médicos notam que ele está em parada cardíaca, eles começam as reanimações para garantir o fluxo sanguíneo para o cérebro, mas o que vai salvar da arritmia é a desfibrilação, que é o choque, né, dado pelo desfibrilador cardíaco, que hoje em dia é obrigatório ter em campo em qualquer competição profissional de futebol e de outros esportes competitivos. E aí dá para ver o momento que o desfibrilador reconhece a arritmia, dá um choque, a perna dele mexe. Provavelmente ali foi o momento que ele foi salvo e saiu da arritmia e a circulação voltou. Aqui no CityCor, vocês acompanham casos assim, doutor, com muita frequência, não? A gente acompanha, na verdade, essa é a minha especialidade. Nós somos cardiologistas especialistas em arritmologia, também especialista nesse tipo de aparelho, que é o desfibrilador ou marca-passo, que é outro tipo. A gente faz esse acompanhamento e a principal missão da especialidade é exatamente prevenir que a morte súbita aconteça. Então a gente tenta, através de exames, consulta, exames complementares, identificar os pacientes que têm maior risco de ter um evento como esse e tentar que não aconteça o evento, né? Que o mais importante é evitar que essa morte súbita aconteça. Algumas vezes a gente pega pacientes que já tiveram um evento e a gente vai tratar o após esse evento, que é o que está acontecendo com o Eriksen agora. Ele está investigando por que aconteceu isso. Muito provavelmente eles vão identificar uma causa. Na idade dele, na maioria das vezes, é por uma cardiopatia, uma doença no músculo cardíaco, que às vezes é muito difícil de identificar em exame. E agora ele vai fazer o tratamento pós, entendeu? Que é muito importante para evitar que ele tenha novamente e ele siga a vida mais normal possível. Normalmente está associado, então, a algum tipo de problema, né? Normalmente, sim. Quando a pessoa é muito jovem, como ele tinha, menos de 35 anos, a maioria das vezes é um problema genético ou congênito, né? Que é uma doença geralmente do músculo cardíaco ou do sistema elétrico cardíaco, que o esporte pode desencadear e até piorar. Então, os atletas de alta performance, pessoas que praticam atividade física intensa, apesar do que a gente acha que eles são super saudáveis, realmente eles são, mas eles estão num risco um pouquinho maior de ter um evento desse se eles tiverem o azar de ter uma predisposição genética, como provavelmente o Eriksen tinha.
Doutor, fala-se também que ele pode estar no fim da carreira depois desse episódio. É isso mesmo? Depois de um evento grave como esse, que a gente chama de morte súbita abortada ou revertida, muito provavelmente ele vai ter que instalar um desfibrilador implantável, que é um tipo especial de dispositivo, que pode identificar uma nova arritmia e chocar ele se ele tiver uma nova e salvar ele antes que os médicos chegam. O problema é que o esporte competitivo, como ele pratica, tanto pode desencadear novas arritmias, como pode deslocar o desfibrilador se ele jogar e tiver impacto, ou provocar choques inapropriados. Então, na imensa maioria dos casos, atletas de alta performance como o Eriksen, quando tem um evento grave desse, eles são afastados do esporte competitivo. Pouquíssimas causas são reversíveis a ponto de ele poder voltar a jogar. Aqui no CityCall vocês disponibilizam dessa tecnologia? Isso, a gente consegue fazer uma avaliação dos pacientes que precisam ou dos pacientes que já tiveram um evento grave como esse, e a gente consegue fazer a indicação, a gente tem uma equipe pronta para fazer a instalação desse tipo de dispositivo e para fazer o acompanhamento dos pacientes que já têm. Doutor, e o que fazer se isso acontece em casa? Por exemplo, se você presenciou alguém que desmaiou na sua frente, ficou totalmente consciente, a primeira coisa a fazer é você tenta checar a responsividade, sacode a pessoa, ela não respondeu, corra para chamar ajuda, de preferência o SAMU 192. Você fala, acho que tem uma parada cardíaca, vem a ambulância com o desfibrilador. Isso é super importante você dar esse comando para o SAMU. Você volta para a pessoa e começa as massagens cardíacas, que são super fáceis de fazer. Com as duas mãos você comprime a região central do peito e você massageia até o SAMU chegar. Porque muitas vezes essa massagem é que vai garantir que a pessoa sobreviva sem nenhuma sequela num evento como esse. Quando o SAMU chegar, eles vão dar o choque e salvar a pessoa. Muito importante esse atendimento, foi isso que salvou a vida do Eriksen e muito provavelmente deixou ele sem nenhuma sequela. Qual a orientação sobre esse acompanhamento para o público em geral? O mais importante é a gente prevenir que esses eventos aconteçam. Como a gente previne isso? A gente identifica as pessoas que têm maior risco de que isso aconteça. Então, as pessoas que têm maior risco são pessoas que já têm alguma doença no coração e já sabem, atletas de alta performance, pessoas que vão fazer atividade física intensa. É muito importante que elas passem com no mínimo um cardiologista antes e, se tiver um problema a mais, um arritmologista para a gente fazer uma avaliação e tentar ou diminuir o risco de morte súbita, evitar que isso aconteça e, caso isso aconteça, a gente consegue acompanhar e tratar para que não aconteça novamente. Chegando aqui, a pessoa passa por uma avaliação? Chegando aqui, a gente faz uma consulta, identifica se ela tem um risco maior ou não, identifica se ela precisa de exames complementares ou não, a maioria já são feitos aqui mesmo, e identifica se a gente tem que tomar alguma atitude para que isso não aconteça ou para pelo menos diminuir o risco de um evento tão grave desse aconteça, que pode levar à morte, né? Os exames também estão disponíveis aqui? Os exames estão aqui, todos os exames não invasivos a gente faz aqui na CityCall. Somente se a gente precisar um exame intra-hospitalar, a gente também tem uma equipe que atua no âmbito hospitalar para resolver todo esse tipo de problema, tanto na parte de prevenção como no tratamento das arritmias cardíacas. Doutor Lucas, muito obrigado então por esses esclarecimentos, e que bom saber que a gente tem essa tecnologia à nossa disposição aqui no Ceará, no CityCall, com essa equipe super capacitada também e com esses equipamentos, exames que são tão importantes para o acompanhamento dessas doenças do coração. Muito obrigado. É importante também ressaltar que a gente trabalha em equipe aqui no CityCall. Só aqui no CityCall nós somos 3 arritmologistas, eu, Dr. Pedro Yuri e Dr. Helena Brasil, para a gente estar pronto para atender e identificar esses pacientes, evitar que isso aconteça, e se precisar de tratamento a gente também está pronto para tratar.